Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor e um muito bom dia a todos os meus amigos de Face. Estava trabalhando ali fora fazendo um negócio e já faz aproximadamente uma semana que eu estou meditando nessa questão de alianças, né? E nesse momento achei por bem fazer esse vídeo sobre a questão alianças. Homens de Deus do passado que erraram por fazerem alianças com ímpios, né? E isso trouxeram N prejuízos para a nação de Israel. Dentre eles eu quero frisar aqui Josué. Josué tinha, lá no capítulo de número 6, ele tinha destruído Jericó juntamente com Israel. No capítulo de número 8, tinha destruído os aimitas, né? E a notícia correu em toda a região, em todas as cidades circunvizinhas, estados, etc. Os gibeonitas, né, o povo de Gibeão, temeram muito, ficaram com muito medo e traçaram um projeto, um plano. Vamos até Josué. Vamos nos vestirmos de vestes rotas, vestes velhas, odres velhos, vinhos velhos, bolos bolorentos, sapatos velhos, e vamos até Josué. E a Bíblia diz que então eles foram. E no versículo 8, Josué pergunta, ou seja, eles falam a Josué, na verdade, nós somos teus servos, e Josué pergunta. Eles falam para Josué que eles eram servos de Josué, e Josué pergunta, quem sois vós e de onde vindes? Eles respondem, teus servos vieram de uma terra distante, no versículo 9, por causa do nome do Senhor teu Deus, por quantos ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito. Então eles conheciam a história de Israel, desde que Israel tinha saído do Egito. E no versículo de número 10, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. E amados irmãos, e no versículo de número 11 eles dizem assim, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro, e diz-lhes, nós somos servos, vossos servos, fazei, pois, agora um concerto convosco. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo isso aconteceu. No versículo de número 14, a Bíblia diz que os homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Eles não pediram conselho e fizeram então essa aliança. Então iniciou-se aqui o quê? Uma mistura de cultura, uma mistura de credo. Aqui iniciou-se um prejuízo para a nação de Israel. Aqui iniciou-se um prejuízo para a nação de Israel. Aliança com homens que não tinham nada de Deus, mas eles conheciam a história dos milagres, dos atos de Deus feito no Egito. Eles conheciam, eles sabiam que Israel tinha saído do Egito. Eles sabiam que Israel tinha sido escravo no Egito. Eles sabiam que Deus tinha mandado 10 pragas no Egito. Ou seja, eles ouviram falar de Deus. Ouvir falar de Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra, meus amados. Quem conhece a Deus anda nos princípios de Deus. Quem conhece a Deus esforça pelo menos para ser fiel a Deus. Não quer dizer que é perfeito, de jeito nenhum. Jamais ousarei de leviandade e jamais ousarei pecando contra o Senhor dizendo que nós somos perfeitos, que nós buscamos a perfeição em Cristo. Buscamos nos converter de vários hábitos de nossas vidas, maus hábitos. Nós buscamos uma perfeição no Senhor. Até um dia chegar a estatura do varão perfeito, que eu creio que isso dar-se-á no arrebatamento da igreja. E meus amados amigos e amados irmãos, e nós estamos
agora num período político, aonde muitos com a cara cheia de cachaça, fedendo tabaco, vai nos saudar com a paz do Senhor. Aonde muitos pertencentes de religiões satânicas, demoníacas, vão nos saudar com a paz do Senhor. Rapaz, lamentavelmente é isso, tá certo? Nós vamos arrumar irmão em toda a camada social, né? Até com a Bíblia na mão anda, o volume, né? Mas não conhece nada do que está escrito ali. São pessoas que não conhecem a Deus, que apenas ouviram falar de Deus, ouvem falar que Deus levanta paralítico nas nossas igrejas, que Jesus cura canceroso, que Jesus salva, que Jesus liberta, mas porém não conhece o Deus que nós conhecemos. Eu quero dizer para você, meu amigo pastor e líder, eu quero dizer para você, meu amigo pastor e líder, Deus te deu uma grande responsabilidade, que é apacentar o povo de Deus. Por favor, não faça aliança com homens que se diz amigo íntimo seu, que porém não crê, não serve o mesmo Deus que você serve. A Bíblia condena a aliança de homens de Deus com homens ímpios. E se você fizeres isso, tu trarás um grande prejuízo para a cidade que você mora. E trarás um grande prejuízo para o teu ministério. Trarás um grande prejuízo para o reino de Deus. Mas porque o cara tem a visão? Que visão o quê? Quem só tem visão de reino de Deus? Quem conhece a Bíblia? Só tem visão de reino de Deus quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não tem visão de reino de Deus coisíssima nenhuma. Não deixe se enganar pelas coisas passageiras dessa vida. Não deixe se enganar. Não deixe ser enganado por prato de lentilha. Saia da posição de Esaú e entra na posição de Jacó. Seja esperto, irmão. Seja sábio. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu vou provar para você onde que a Bíblia condena a votar nos ímpios. Que muitos de vocês que são pregadores, são pastores, não pregam. Não pregam. E meus amigos, irmãos de Facebook, leia a Bíblia, irmão. Estude a Bíblia. Quem estuda a Bíblia não cai em conversações, em balelagem. Olha aqui que diz a Bíblia aqui em Deuteronômio 17, 14, 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como todas as nações em redor de nós têm rei, assim nós também queremos um rei. Olha aqui o verso 15. Porás certamente um rei que o Senhor teu Deus escolher. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homens estranhos sobre ti, que não seja dentre os teus irmãos. Meu apoio para os irmãos que são candidatos a prefeito e a vereadores. Vocês podem contar com as minhas orações. E daqui da cidade que eu moro, os irmãos que são candidatos a vereadores, né? Que nós não temos nenhum prefeito da nossa igreja, nem de outra igreja que é candidato. Tá certo? Os irmãos que são candidatos a vereadores, pode contar com o meu apoio. E eu já tenho um irmão candidato que eu vou votar. Tá certo? Que eu vou votar. E eu não vou votar, inclusive já veio aqui em casa. O meu argumento foi bem claro. Eu só vou votar em você porque você crê no mesmo Deus que eu creio. Porque se você não cresce no mesmo Deus que eu creio, da forma que a Bíblia ensina, eu não votaria em você. Não voto nem na minha mãe se ela for candidata a vereadora, que ela não serve ao Senhor. Nem no meu parente, não voto. Pode ser meu amigo íntimo, meu amigo de infância, mas se não crer, se não tiver a mesma crença que eu tenho na palavra de Deus e não tiver vida com Deus, meu amigo, lamento muito. Como eu voto, você não precisa contar, e nem que da minha família, porque minha família é ensinada. Tá certo? Então, meus amados irmãos e amigos, não façam aliança com ímpios. Não fica tentando manipular a igreja para votar em homens que não têm a mesma fé que você em Deus. Você está pecando contra o Senhor.
depois a situação adversa vem sobre tua vida, depois a enfermidade pega, depois a derrota chega, e você fala, Senhor, eu te sirvo, eu estou te servindo, e por que tudo isso? Rever os seus conceitos, irmão, rever os seus conceitos. Ser justo não é ser bonzinho, ser justo é agir em concordância com a palavra. Se alguém gostou, meu irmão, desse vídeo, assista e compartilhe. Se alguém não gostou, tá certo? Exclui da sua linha de tempo. E se quiser me bloquear também não faz diferença não. Que eu tenho a minha vida é com o Senhor Deus. Tá certo? E eu tenho um monte de amigos que são bem mais chegados que o irmão. E eu tenho vários irmãos. Eu estou advertindo. E para você, crente preguiçoso, que não gosta de ler Bíblia, vai ler a palavra, rapaz. Eu não estou falando preguiçoso na questão profissional. Estou dizendo na leitura da palavra. Leia a Bíblia, irmão. Estude a Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Não deixe ser enganado por homens que é famoso, prega, tem uma eloquência, né? Sabe manipular o povo. Cai fora. Fique com a palavra de Deus. Vote nos irmãos. Não peque votando no ímpio, porque Deus há de cobrar de você. E você sabe por que a nação brasileira está do jeito que está? É porque muitos deixaram de eleger servos de Deus para governar essa nação. Nós tínhamos a irmã Marina, nós tínhamos o pastor Everaldo. Votaram no ímpio. E por isso que a nação está do jeito que está. Você quer ver um Brasil próspero e abençoado? Vote nos irmãos. Se você votar no ímpio, o Brasil continuará na desgraça. Está aqui a palavra de Deus. Não vote, não eleja um homem que não seja dentro dos teus irmãos. Não ponha ímpio sobre você. Se você estiver fazendo isso, meu irmão, você está pecando contra a palavra do Senhor. Não, mas um cara, que o cara o quê, rapaz? Que o cara o quê? Não, porque senão fica difícil. Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia. Porque quem ora, quem jejua e lê Bíblia, acredita na provisão de Deus e não em promessa de homens que não temem o Senhor. Que hoje ele está aí no nosso meio na igreja para tentar angariar voto. Amanhã ele está lá no centro de feitiçaria. Depois de amanhã ele está lá em tudo que é lugar. Né? Quando é na sexta-feira ele vai lá para o terreiro dos caboclos, lá para o cemitério dos caboclos, fazer sacrifício de bode, sacrifício de galinha preta, né? Fazer pacto com Satanás para ganhar a eleição do município a qual ele é oriundo. Sai fora, meus irmãos. Fique com a palavra. Indique o irmão preparado, formado, tá certo? Formado em gestão pública para governar a sua cidade. É só assim que a sua cidade será próspera. Falo por experiência própria que nós tivemos um homem de Deus governando esta cidade e foi uma prosperidade muito grande nessa cidade, de forma extraordinária, e o nome de Deus foi glorificado e continuará sendo glorificado na vida do nosso irmão de Paula. Que Deus abençoe a todos e fique aí o conselho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um abraço a todos e um ósculo santo a todos vocês.